hoje vamos estar... Põe naquela tela, por favor. Hoje vamos estar começando o curso Panorama Bíblico. Ele tem o sistema visual de ensino. Então, quando eu estou lendo um texto, quando alguém me faz uma pergunta de algum texto, eu estudei esse método. Então, eu coloco na minha mente essa sequência histórica que é apresentada. Então, eu sei identificar os acontecimentos, a ordem dos acontecimentos. E é isso que eu vou estar passando para vocês, o panorama da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Nós vamos dar um sobrevoo sobre a Bíblia, pontuando os momentos principais, decisivos, e visualizando os aspectos práticos da nossa doutrina dispensacionalista. Okay? Vocês vão ver que toda exposição são dispensações. Tá? Muito bem. Pode ir ali no primeiro, na criação? Isso. O princípio, a criação. O panorama bíblico vai estar abordando a criação, vai próximo, e a dispensação da inocência. Tá? Onde o homem é criado, tem a queda, vem a maldição e a promessa sobre a humanidade e a expulsão do Éden. Pode botar no outro anterior aqui. Então, precisamos visualizar o seguinte. Nós vamos estar estudando o quê? A história primeva. Quando começou, primavera da história. A história primeva da humanidade mostra como a criação caiu. Não foi só o homem que caiu, caiu tudo. Tá? De uma posição de bênção, porque Deus criou uma posição para nos abençoar, para estar sob maldição e julgamento divinos. Nós vamos ver a razão disso, o porquê. Em constante necessidade de redenção do pecado. Essa é a condição da humanidade hoje. A constante necessidade de redenção do pecado. Ok? Então, nós vamos estar dando início nesse momento e visualizando então a criação do cosmos hoje, a criação do homem, a administração dos propósitos de Deus, a incredulidade no casal, a aplicação dos propósitos de Deus e a conclusão. Esses são os pontos de hoje. Tá? Muito bem. A criação do cosmos, a partir do caos primevo, revela Deus, Javé, como o soberano Deus Criador. Então, a criação revela Deus. E, diante disso, o domínio da sua autoridade. Diante do que? Diante dos propósitos de Deus, que são propósitos benevolentes. É importante enxergarmos isso. Os propósitos de Deus são benevolentes. Porque existem linhas que entendem que Deus criou o mal. O nome dessa doutrina chama-se Teodiceia. Teodiceia é uma doutrina que diz que Deus criou o mal. Mas Deus não criou o mal. Ele é benevolente, impossível que ele criou o mal. Ele criou Lúcifer, ele não criou o diabo. Ele criou Adão perfeito, ele não criou Adão caído. Tá? Os propósitos de Deus são benevolentes. E benevolentes para com quem? Qual? A criação foi toda estabelecida para quem? Por quê? Para o homem, para a comunhão com o homem, para o homem estabelecer o domínio da autoridade de Deus aqui na terra. Muito bem. Vamos lá, Gênesis, capítulo 1, versículo 1.
princípio criou Deus os céus e a terra. Nós precisamos visualizar que tem algumas linhas de interpretação entre o versículo 1 e o versículo 2. Bia, volta a imagem para mim. Naquela desenho. Não está chorando? Não. Isso. Observe aqui. O princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava desordenada e vazia. Notem, aqui é o versículo 1 e aqui é o versículo 2. Notem que aqui tem um globo terrestre num caos. Existe uma teoria do intervalo. Muitos teólogos creem que existe um intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2. Vamos tentar entender aonde está esse intervalo. Notem, volta do texto, por favor. Gênesis 1. Se tiver como pôr no programa, ele está direto, se precisar da volta. Tá? Porque a gente vai usar muito, tá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Um momento. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Essa teoria do intervalo se baseia no quê? Que Deus criou a terra. Satanás se rebelou, caiu e provocou uma destruição na terra. Então, na verdade, eles creem que existe uma recriação da terra. Por que eles baseiam nisso? Porque havia o quê? Trevas. Deus não é luz? Se Deus é luz, como que poderia existir trevas? Então, muitos tentam visualizar o seguinte: Satanás caiu, mas quando caiu? Então, alguns teólogos entendem que caiu entre o versículo 1 e 2 e provocou um caos. Tá? Mas não está sendo essa a minha abordagem, mas eu quero que vocês compreendam que existe essa teoria. A teoria do intervalo. Aonde, no intervalo entre o verso 1 e verso 2, ocorreu um caos, a queda de Satanás e seus anjos, provocando uma destruição. Mas eles têm mais algum texto para isso? Depois em Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos. Mas havia um caos. Estão percebendo? Mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, é esse o entendimento que é colocado entre o verso 1 e o verso 2. Existe uma teoria chamada teoria do intervalo. Ok? Então, eles entendem que existe um intervalo, mas necessariamente isso não é uma realidade. Necessariamente não. E não faz diferença doutrinariamente para nós. O fato que Satanás caiu, a Bíblia apresenta isso claramente, né? E a Bíblia apresenta claramente que no momento da criação havia um caos que Deus pôs ordem nesse caos. Então, nós vemos no verso 1 o ato da criação de Deus resumidamente, e no verso 2 esse caos é posto na ordem, assegurado pelo seu Espírito. Gênesis 1, 2. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então aqui nós já começa a revelação de Deus no sentido triuno. Nós vemos a ação do Espírito de Deus lá na criação. Tá?
Versículo 3. Agora nós vamos ver o primeiro dia da criação. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Lembra que tinha trevas? 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Eu não vou entrar nos pormenores da criação, porque o curso é um curso panorama bíblico. Então, é uma visão panorâmica. Nós podemos, num outro momento, fazer um estudo mais específico só sobre criação. Ok? Então, aqui nós temos o primeiro dia. E de acordo com a maneira como nós estamos vendo, dia de 24 horas. Ok? Porque tem N posições que existem eras, cada dia é uma era e tal, mas o pessoal se preocupando muito em justificar a ciência. E a Bíblia não precisa da ciência para ser justificada. Ok? Versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, de separação entre as águas e águas. 7. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. 8. E chamou Deus o firmamento dos céus, houve tarde e manhã, segundo dia. Notem que cada dia tem essa ênfase, houve tarde e manhã. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Houve tarde e manhã, segundo dia. Nós vamos chegar até o 7º dia. Quando chegar no 7º dia, nós vamos perceber, já estou chamando a atenção de vocês, que não tem tarde e manhã no 7º dia. Tá? Vamos lá. Versículo 9. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. 10. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Outro termo que nós vamos ver bastante, que quando Deus cria, ele fala, isso é bom. Quando ele conclui a sua obra com o homem, ele fala, isso é muito bom. Ok? 11. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente e as árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. Note, esse termo também segundo a espécie. Tá? Inviabiliza essas teorias de Big Bang e outras aí. Tá? A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. 13. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Muito bem, estamos no terceiro dia. Então, Deus soberanamente, ele criou o quê? 2 habitats aqui, distintos para a vida. Mares e terra. 2 habitats. Versículo 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais. Para sinalizar para a gente, para estações, para dias e anos. 15. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. 16. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o sol, o menor para governar a noite, a lua. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Note, tudo sendo criado para terra. A terra não é o planeta não é um acaso
Tudo está sendo criado numa ordem. Tudo numa ordem. 18. Para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. 19. Houve tarde e manhã. Quarto dia. Muito bem. No quarto dia, então, Deus soberanamente cria os luminares celestes para regular o tempo e as estações na terra. Agora nós vamos ver que Deus soberanamente cria a vida animal no mar, nos ares e abençoa com fertilidade. Note que até agora não falamos de animais, agora que vai ser colocado. Então, versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Até aqui, nós estamos passando a criação do cosmos. Agora começa a criação dos habitantes da terra. 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. 22. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos. Olha só, a fertilidade Deus deu. Multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. 23. Houve tarde e manhã. Quinto dia. Deus soberanamente agora ele vai criar os animais terrestres de acordo com as suas espécies. Versículo 24 e 25. Também disse Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. 25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Notem, nós estamos agora no sexto dia. Sexto dia. No sexto dia, Deus cria os animais e o homem. Nós vimos agora os animais. Agora ele vai criar o homem. Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Notem. O que foi criado por último? Para que ele... Foi tudo criado para ele. O propósito benevolente de Deus para o homem. Ele criou tudo e por último o homem, porque todo o cenário, tudo tinha que estar pronto para o homem. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E 7. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Notem, o capítulo 1, ele está dando um resumo da criação, porque no capítulo 2 ele vai falar da criação da mulher. Mas ele já fala da mulher aqui, porque o capítulo 1 é um resumo da criação. Quando chega no capítulo 2, ele vai explicar a criação da mulher. Então é como se dá uma pausa, volta atrás e explica uma questão, a questão da criação. Tá? Então ele está dando um destaque. Só que aqui nós temos que visualizar o seguinte: que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Notem que aqui ele está pondo o quê? Um casal. Aqui ele já está pontuando a ideia do quê? De família. Aqui ele já está visualizando o papel que esse casal, que essa família tem que fazer. E aqueles que já receberam conselho, orientação
de casal comigo sabe que aqui está falando do quê? Que o casal, a família, tem o papel de refletir a glória de Deus. Deus está dando uma missão. E essa missão para o casal é refletir a sua imagem. Aí eu pergunto, como vocês estão como casal? Sua família, o casal, está refletindo a imagem de Deus, a glória de Deus? Pensa um pouquinho na sua vida, na maneira como você tem sido a vida familiar. A imagem de Deus é vista aí. Vamos lembrar que o homem é caído. E ele precisa buscar acertar isso diante de Deus. É a missão. Essa é a missão. E o homem, como sacerdote do lar, nós vamos ver isso aqui no capítulo 2, que toda a conversa que Deus desenvolve a respeito de como deve ser conduzido é com o homem. Não tinha mulher ainda, é tudo tratado com o homem. Por isso que o homem é o cabeça da mulher, o sacerdote, o responsável espiritual por refletir a glória de Deus. Porque foi dada a ordem para ele. E aí a minha pergunta para os homens aqui presentes: vocês estão sendo o refletir da glória de Deus sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, no seu lar? Esse é o ponto. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Opa! Aqui tem uma segunda ordem. Reproduzir a glória de Deus, a imagem de Deus. Meus irmãos, se aqui está antes do pecado, imagine só esse mundo que Deus criou para o homem, em seus aspectos perfeitos, apenas aguardando o seu desenvolvimento para o louvor da glória de Deus. Isso que foi dado para o homem. Iria precisar de missões. Se os filhos gerados eram instruídos por seus pais, pelo exemplo, pela educação, pelo ensino de Deus, a presença de Deus, o temor de Deus, e que Deus fala que multiplicai-vos, enchei a terra, e espalhar o nome de Deus, a glória de Deus por toda a terra. Mas isso não acontece, porque não aconteceu. Mas não mudou a nossa missão, continua sendo essa. Vocês têm produzido filhos tementes a Deus? Debaixo do ensino do Senhor? A terra está povoada por filhos que você gerar, educar e puser o temor de Deus nos seus corações? Percebendo? Só que a ordem não termina aí. Sujeitai a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Sujeita a terra. Representa Deus nessa terra. Então são 3 R's: refletir a imagem de Deus, reproduzir a imagem de Deus e representar a imagem de Deus aqui nessa terra. Nós somos representantes de Deus, essa é a nossa missão. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Note, Deus cuidando, um propósito benevolente, alimentando. 30. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Deus criou um momento ideal, um mundo ideal para o homem realizar a sua missão.
Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Chegamos no sexto dia. Agora nós vamos para o sétimo dia. E o sétimo dia, ele tem uma importância muito grande. Nós vemos Deus celebrando a sua criação. Vamos lá. 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. 2. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. O segredo do entendimento desse texto está nessa palavra. Descansou. Shabat, descanso. Deus precisa descansar? Não. Mas Ele terminou a sua obra-prima no sexto dia. E o que Ele deseja no sétimo dia? Já que Ele fez todos os dias para culminar no clímax da criação do homem, Ele quer celebrar a comunhão com esse homem que Ele criou. Ele está separando um tempo, está tudo aí. Vamos ter comunhão. Vamos comunhar. Versículo 3. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Vamos entender isso. Deus soberanamente celebra o quê? A sua obra completa. Abençoa a sua obra, a criação, com descanso, e separa para si mesmo, para ele, o sétimo dia, para, em especial, que comungar com o homem. Vamos entender isso. O descanso da criação não significa folga, mas um cessar de atividades, ou seja, completou uma atividade. E aqui Deus está buscando o quê? Se deleitar pela conclusão da obra em sua perfeição. Valendo a pena observar que no sétimo dia não se fala noite e manhã. Vocês viram o texto? Falou noite e manhã? Não. Assim sendo, o descanso é ilimitado, o descanso é eterno, porque o descanso é de Deus. E o hoje eterno de Deus é o seu descanso. Vamos entender isso. Hebreus, capítulo 4, versículo 5. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Vamos lembrar, capítulo 3 de Hebreus. O povo chega diante da terra prometida, os israelitas, os hebreus, não entram, viram as costas para Deus, vão para o deserto, e Deus falando, vocês não vão entrar no meu descanso. Ele está se referindo simplesmente à terra de Canaã, ou ele está se referindo da comunhão com ele? A comunhão com ele. A palavra descanso aqui é Shabat, é a mesma. É o descanso lá, não a palavra. Versículo 7. De novo determina certo dia, hoje. Então ele não está falando sábado semanal. Ele não está falando do sétimo dia. Hoje, não importa que dia. Falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, comungue comigo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, tenha comunhão com Deus. Essa é a razão do descanso. Note que aqui ele não falou nem da criação e nem do sábado semanal. Ele falou da comunhão com ele. E é disso que o texto está falando. Por isso que nós não somos sabatistas. Porque o dia do Senhor que nós temos comunhão tem que ser todo dia. É hoje, é amanhã, é depois. É comunhão com ele. E quando ele fala de comungar com ele, ele criou um homem, colocou tantos detalhes benevolentes para ter comunhão. E deu uma missão para o homem: refletir, reproduzir e representar a imagem de Deus.
criação do cosmos, o homem é criado por Deus, e agora vamos visualizar a questão da criação do homem. Capítulo 2, versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Está começando tudo. Tá? Não havia chuva. Por isso que quando Noé pregou que choveu, o pessoal não creu. Não existia chuva. Tá? 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então havia uma camada, como uma neblina. Tá? Isso talvez explique o porquê os homens viviam mais naquela época. Porque essa camada envolvia toda a terra. E os raios ultravioletas do sol envelhecem a nossa pele, faz a gente morrer mais cedo. E não tinha essa ação. 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Não, aquele ele está voltando atrás, está explicando os detalhes da criação. Então, Deus criou. Vimos isso até agora. Deus criou barato. Ele não criou a partir de alguma coisa, ele criou. Quando chega no homem, o verbo vai criar formar. O formar da ideia de oleiro, ele fez do barro, como faz o vaso. E quando a sua obra-prima, feita com suas próprias mãos, ficou pronta, ele soprou. E fez do homem um ser espiritual. Soprou. Espírito soprou. 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e opôs nele o homem que havia formado. Na direção do Oriente. Ele montou um jardim. Ele está cuidando do homem, está deixando tudo prontinho. Lembra que não tinha nada pronto, ele está ajeitando. 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então no Éden tinha duas árvores: a da vida, para manter a eternidade do homem, e a do conhecimento do bem e do mal, que era para testar sua santidade, sua lealdade. 10. E saía o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. 4 braços de rio. 11. O primeiro chama-se Pison. É o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. 12. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Significa que o Éden foi um jardim colocado aonde? Na Mesopotâmia, gente. Nós estamos falando da Mesopotâmia aqui. Da onde veio Abraão? De Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, dessa região. Tá? 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Veja só, aqui tem mais um aspecto que é importante observar-se. O homem é colocado ali para o cultivar. Olha só, a bênção do homem rural está aqui. E guardar. Do quê? De quem? Você só tinha os dois. Mas já tinha um Satanás. Já tinha. Ele tinha que estar esperto. Por
Por que guardar? Você só tinha razão ali. Está percebendo? 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus dá um aviso. Olha, aqui está o teste de lealdade. Está lá a árvore. Você pode comer o que você quiser aqui. Só dessa não. Eu não digo que você comer, você morre. Ele morreu no dia, não morreu? Porque fala que ele comeu, no capítulo 3. No capítulo 5 fala que ele está gerando filhos. Ele não morreu no dia. Morreu no dia sim. Ele não é a semelhança de Deus. Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é corpo, alma e espírito. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O pecado faz separação entre Deus e o homem. O salário do pecado é a morte. O que morreu no dia? O espírito do homem ficou morto e purificado. Ok? Muito bem. Então, a vida do homem deveria ser governada pela obediência a um simples mandamento, que ofereceria uma vida significativa e impediria a morte. Note, o ambiente perfeito, tudo feito por Deus, tudo perfeito, tudo. E Deus vai, coloca ali a prova do homem, aí tudo certinho, tudo perfeito, tudo condições perfeitas, tudo. Tinha um sinal, o único motivo para desafiar a Deus e se revelar. Por isso, meus irmãos, aquele que pensa estar em pé, ele não vai. Nem pecado não tinha naquele momento. E pecado sempre traz consequências. E a consequência de estar num ambiente perfeito, numa condição perfeita, numa vida perfeita, foi a condenação da raça. Então, uma coisa que nós temos que pensar é o seguinte: antes de pecarmos, analise antes primeiro. Qual a consequência que esse pecado vai trazer para a minha vida? Que vai trazer. Jovens, vai trazer. Da mesma maneira que o fruto era atraente para a mulher, vai ladrão. Quando a luz do mundo estiver brilhando mais do que a luz do Senhor na sua vida, cuidado. Cuidado. Quando os atrativos do mundo, as festinhas, os encontros, o ficar, qual é o problema? Nós estamos vivendo em uma sociedade corrompida. Se nós pensarmos no nosso meio, que já está abençoado, resgatado por Deus, nós vamos ver que teve muito problema no passado na vida de muitas pessoas, ou de todas elas. Trouxe danos. E tem trazido danos. Mas, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gente, estão percebendo aqui? Nós acabamos de ver a ordem que Deus deu para não comer o fruto proibido. Onde estava a mulher? Não estava. Foi dada para o homem. A mulher vai ser criada agora. Nós temos que entender que aqui tem um conceito-chave bíblico do sacerdócio masculino. A palavra de Deus, a vontade de Deus foi dirigida ao homem como cabeça da mulher. Aqui nós estamos vendo que Deus cria a mulher.
para ser o quê? Auxiliadora idônea. Vamos visualizar duas palavras aqui. A palavra auxiliadora é a mesma palavra que Deus usa para si próprio. Deus é o nosso auxílio. É a mesma palavra que ele deu à mulher. Ele não colocou a mulher numa condição secundária, mas colocou a mulher como auxiliadora na onde? Na missão. Que missão? Refletir, reproduzir e representar a imagem de Deus. Uma auxiliadora. O fato de Deus usar para si próprio esse termo e dar esse termo para a mulher significa que não é uma questão menor, e sim um privilégio. Porque Deus está colocando na mesma missão juntamente com o homem. Só que o homem é o porta-voz dessa missão. Ele é o profeta. Ele é o responsável pela palavra. Por isso não existe pastora. Por isso mulher ensina homem. Vamos ver isso daí. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11. A mulher aprende silêncio com toda submissão. Submissão. Mesma missão do homem. Refletir, reproduzir, representar. 12. Não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, porque foi dada para o homem. Esteja, porém, em silêncio nas questões sacerdotais. O homem é cabeça espiritual. 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, como nós estamos vendo no texto agora. 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O homem caiu conscientemente, ela foi enganada. 15. Todavia, a mulher será preservada através de sua missão de mãe. A mulher tem uma missão. Mãe. Meus irmãos, isso é algo muito importante para a nossa filosofia de vida, para a nossa filosofia familiar. O mundo está nos empurrando para escolas de 12 horas, creches, e tirando o contato da criança com a mãe. O mundo, mas não é o que Deus quer. Se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Mulheres, quando Deus nos chamar, Ele vai perguntar esse respeito para vocês. Ele vai querer saber como vocês foram como mães. Então, é o papel de suma importância. Suma importância. Capítulo 3, versículo 1, aí de Timóteo. Aqui vai mostrar a importância do sacerdócio do homem. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, ao casamento aqui, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 3. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. 4. Volta a questão de novo do casamento e da família. E governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Educar os filhos no caminho do Senhor, né? Ao levantar, ao caminhar, ao deitar, aonde estiver, falando de Deus. Sim. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se alguém não cumpre a missão de Deus na sua casa, como que vai cumprir na igreja? 6. Não seja neófito, ou seja, recém-convertido, para não suceder que se ensoberbeça e morra na condenação do diabo.
7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio do laço do diabo. 6. Da onde partiu todo esse ensino? Do Éden, do texto da criação. Agora o pessoal quer mundanizar, o pessoal quer empoderar as mulheres, quer colocar movimento feminista dentro da igreja. Quando a palavra de Deus está acontecendo? Aí mostra a importância desse sacerdócio e dessa missão dada ao homem. Só que para isso nós temos que compreender a administração dos propósitos de Deus. Algo que eu já tenho falado, mas aqui é a plataforma inicial, onde tudo começa. Então, para podermos compreender a Bíblia, é importante isso. Para compreendermos a administração dos propósitos de Deus, os focos enfatizam o conceito de reino mediatório de Deus na história. Por isso nós vamos fazer um estudo histórico para ver a ação mediatória de Deus na história, objetivando a restauração da soberania mediada de Deus. Por que objetivando a restauração? Porque o homem pecou. E o governo que estava dado na mão dos homens foi entregue para Satanás. Por isso ele é o príncipe deste mundo. O homem não tem mais o domínio, ele perdeu o domínio. Tem alguém que tem o domínio acima dele, chama-se Satanás. Isso é resultado da queda. Só que Deus quer restaurar essa condição. Ele deseja o bem-estar da sua criatura, debaixo da sua autoridade, para o louvor da glória de Deus. Portanto, o plano de Deus na história, ele coloca seu decreto. E seu decreto é permitir o mal. Ele pôs uma árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem tinha que ser fiel. Fiel, não põe. Ele criou o Lúcifer. Mas ele também caiu. E se tornou Satanás, o adversário do diabo. Ele age, está aí. Ele é o príncipe deste mundo. E Deus permite o mal. Satanás está aí agindo. Basta ao homem o quê? Resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, Deus permite o mal, no decreto dele. Deus fez uma promessa do que? Julgar o mal. Ele permite o mal, só que ele vai cobrar isso. O mal praticado ele julga. Ele julga o mal. Terceiro aspecto, quando há arrependimento, quando há busca de restauração, Deus livra do mal. Ele colocou um decreto de livramento do mal. Por meio de quem? No caso de Gênesis, da semente escolhida. O descendente da mulher, Jesus Cristo. É Ele que vai nos socorrer. É Ele que nos vai dar vida novamente. É Ele que vai dar condição de restauração. Não só da nossa condição espiritual, mas da nossa vida com Deus. No casamento, na família, dos filhos. E o decreto de abençoar os eleitos a quem libertou. Então, lá, existem 4 pontos. Deus permite o mal, Deus julga o mal, Deus liberta do mal e abençoa o seu eleito que foi libertado. Então, Gênesis, que nós estamos vendo agora, é a sementeira de todo o propósito bíblico. Tudo parte daqui, aqui que começa tudo. Se a gente não entender aqui, não vai conseguir entender certo para frente. A incredulidade do casal. Vamos lá. O casal, devido à sua incredulidade, desobedeceu. Por crer nas insinuações do diabo acerca das motivações de Deus agindo em rebelião. Olha só. Satanás colocou na mente deles o quê?
insinuou que as motivações de Deus não são benevolentes. E segurando a explanação da palavra de Deus essa manhã, você na sua mente começou a questionar essa benevolência de Deus, que alguma coisa está fora do propósito, não deveria ser dessa maneira, é o sopro de Satanás já no ouvido. Capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha, já começa a insinuar. 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Foi isso que nós lemos lá para trás? Não. Lá para trás não falou que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio. Falou que a árvore da vida eterna estava no meio. Lá não falou que não podia tocar na árvore. Aqui já é a interpretação feminina da ordem de Deus. Tá? Tá. Então a serpente disse à mulher, ela já começou a perceber a mulher titubeando: é certo que não morrereis. Sim. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos. E como Deus, serem conhecedores do bem e do mal. Você vai ser igual a Deus. Porque Satanás caiu, ia ser igual a Deus. Qual a tentação que ele oferece? Ser igual a Deus. Está percebendo? É uma questão de fé, de crer. Ele está corrompendo a fé. E continua corrompendo a fé. E como sei se a fé está corrompida ou não? A palavra de Deus. Vai aqui. Quando você vê no meio cristão acontecendo esses movimentos, esses ventos de doutrina, vai na Bíblia. Vai na Bíblia. Vai na palavra de Deus. Não se deixe levar. Vamos lembrar que Satanás, ele chegou a entrar até no Santo dos Santos, na orla da veste do sumo sacerdote. Por que ele não vai estar aqui dentro da igreja? Aqui vai ser o lugar preferido dele, está tudo arrebanhado aqui para ele atacar. Seis. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Você viu que o marido, ele só estava acompanhando o negócio, vendo, desenrolando, não tomou atitude nenhuma, foi passivo, tal. Ela comeu, só ofereceu para ele, já morreu. Não fez pergunta, não questionou, tá. 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, puseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Se tornaram pecadores. E estão querendo resolver o problema como? Eu estou envergonhado, estou nu. Então daí foge de Deus, se esconde e faz obra com as suas mãos. E é assim que a religião é até hoje, querendo dar solução com obras. Isso soa bonitinho. Cada vez que eu pego o YouTube, o Facebook, eu vejo lá: olha, coitadinho, olha não sei o quê, que coisa. E o evangelho social, olha o evangelho social. E o evangelho da salvação de Jesus Cristo? Onde que fica isso? Mas está passando fome. Não estou falando para ajudar, não é isso que eu estou falando. Mas tem prioridade. E o evangelho social é o problema. Porque ele acaba sendo a prioridade. A prioridade.
Jesus é a prioridade. Ajudar é a prioridade. Jesus ajudou. Agora eu pergunto para vocês: Jesus, ele curou todo mundo? Por que não curou todo mundo? Porque tinha poder para curar todo mundo. Somente aqueles que ele protegeu os olhos e viu que naquelas almas havia uma fé, lançou a semente da fé e curou. Ele não saiu abrindo serviço social, ONGs e outras coisas, de hospitais, não. Você não viu ele fazendo isso? Ele não perde o foco. Muito bem. Isso trouxe medo e culpa e obras das mãos dos homens. Vamos lá, versículo 8. Vamos perder mais 5 minutinhos para concluir. Perder não, ganhar. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Note. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Note. Ele não perguntou: o que você fez? Não. Onde você está? Ele já sabia. Né? 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu e de medo, me escondi. 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore comigo. O senhor que é culpado. A mulher que o senhor me deu, está vendo só? Estava muito bem sozinho, agora olha só o que aconteceu. Antes só que mal acompanhado. Isso foi colocou. 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. Senhor, né? Ele falou: guarda. Não. Sabe aquela lá? É. Não. 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és sobre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Opa! Qual que é o conceito dos propósitos de Deus? Ele permite o mal. O serpente cometeu. Ele julga o mal. Julgou. Maldita é. Está julgado. Ele julgou só o homem. Não. Ele vai julgar todo mundo. Ele vai tratar com todo mundo aqui. Versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Deus permitiu o mal, e está julgando o mal. Vai ser assim daqui para frente. Versículo 17. E Adão, agora é mesmo homem, disse: visto que atendesses à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Ó, o juízo dele. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Não é isso, Reinaldo? Você mostrou para a minha mão cheia de calo outro dia? É. De vez em quando o Rogério, vem bufando aqui. Fadiga. Olha o quadro aqui, olha o teu. 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Opa, só tem árvore frutífera, só coisa boa. Opa, agora tem tiririca aqui. Está vendo? E tu comerás a erva do campo. Um trabalho, suando, fadiga. 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois fosse formado
porque tu és o pó e o pó torna o pó. Até quando vai durar isso? Gente, olha que ano. Até morrer. Aí a gente viu a consequência do pecado, né? Isso aqui é o juízo, isso eu estou mostrando, os propósitos de Deus. Ele colocou pontos. Ele permite o mal, mas ele julga o mal. Vocês não julgaram aqui, tá vendo? E até que no jardim do Éden tinha tudo de bom, né? A partir do momento que ele saiu de lá, a terra já não era a mesma. Isso, aí a terra caiu, tudo para ele. E aí a gente reivindica para casa. Isso, eu tenho essas fotos lá. Agora, Deus livra, versículo 15. Lembra? O terceiro item, libertação do mal. Porém, inimizade entre ti, Satanás e a mulher, entre a tua descendência, Satanás, e o descendente da mulher. Este descendente da mulher que ferirá a cabeça, Satanás, e tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Como que vai ser o meio do homem ser redimido, alcançado? Não é isso aqui? Ó, constante necessidade de redenção do pecado. Pela fé. Eles não foram incrédulos lá no Éden. Tem que crer para ser resgatado. Eles foram incrédulos a Deus, agora tem que crer em Deus. E como? Deus se fez homem, nascendo de uma virgem, da mulher, para resgatar o homem dessa condição. Mas é necessário fé, crer. Pastor, como ficou a situação de Adão e Eva depois que ele saiu? Eles creram. Porque até agora a mulher não tinha nome, tá? Ela vai receber o nome depois agora. Depois que ela vai receber o nome de Eva. Mulher, mãe de todos. Quando Adão que deu o nome para ela de Eva. Porque ele creu. Sim. Da mulher nasceria o resgatador. Tá? Então pode-se dizer que Adão e Eva foram salvos, né? Sim. Sim, porque depois vem os rituais de sacrifício e tudo mais, né? E Deus ensinou isso já no que eles foram confrontados por Deus. Deus já fez pele de animais. Teve animal que morreu para poder vestir o homem. Então já teve sacrifício, tá? Então Deus abençoa seus eleitos escolhidos. Adão creu, versículo 21. Que eu falei agora. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ele creu. Ali ele deu o nome de Eva para a mulher. Versículo 20, volta um aí para ver ele dando o nome. E deu o homem o nome de Eva a sua mulher. Até agora é só mulher. Agora é Eva. Por ser mãe de todos os seres humanos. Por que ele está se referindo? Por que o significado desse nome? Que Deus prometeu que da mulher nasceria o resgatador, o descendente dela. Ele creu nisso. Isso, tá? Versículo 22. E estamos encerrando. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O que está acontecendo aqui? Por que Deus expulsou o homem do jardim do Éden e pôs um guarda na árvore da vida? Porque se o homem come da árvore da vida na condição de amaldiçoado, ele vai permanecer amaldiçoado. Então Deus não permite que ele coma para não permanecer na maldição. Por isso ele providenciou um resgatador da maldição para aquele que crê. Entendendo? 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. 24. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida, o homem não ficar amaldiçoado eternamente. Essa, volta naquela figura das dispensações.
Primeira dispensação. Dispensa. O homem é mordomo da dispensa de Deus. E os mordomos aqui são só dois, Adão e Eva. Dispensação da inocência, porque ainda eles não conheciam o pecado. E Deus deu uma ordem para eles seguirem: não comer o fruto proibido. Eles não foram bons mordomos, foram infiéis, foram incrédulos e comeram. Então isso que se chama dispensação. Porque dispensação tem a ver com um período onde Deus tratou com o homem e esse homem tem que seguir determinada ordem. E essa ordem não foi cumprida e concluiu com a queda do homem. Daí vai ter início a segunda dispensação, a dispensação da consciência para o próximo estudo nosso. Então esse é o período da inocência, onde ele caiu e foi expulso do Éden. Foi o segundo, o próximo. Aí. O próximo é segunda dispensação, consciência, período antediluviano, onde nós vamos estar trabalhando esses aspectos. Tá bem? Então, memorizem essas figuras. Entende? Eu não estou brincando. Quando alguém fala comigo algum texto bíblico, eu mentalizo essas figuras e sei exatamente o momento histórico, que dispensação é o que está acontecendo. Está aqui. Aqui está sendo trabalhada a mente fotográfica. E a mente fotográfica é poderosa. Põe na sua mente e você vai saber. Tá bom? Ok. Vamos encerrar então? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, agradecemos porque os seus propósitos são benevolentes. A tua vontade é boa, perfeita e agradável e precisamos crer nisso. Estamos, Senhor, vivendo em terreno hostil, numa terra onde o Deus desse século é Satanás, onde o mundo jaz no maligno e a humanidade são seus filhos, e nós que já cremos em Jesus e fomos resgatados pelo teu sangue, que temos já uma nova vida, um viver espiritual, uma comunhão contigo, possamos, apesar de estarmos em terra hostil, sermos luz em meio a essas trevas. E que possamos, na força do Senhor, na fé que temos em Ti, no sustento que o Senhor nos dá, podemos ser mais que vencedores, porque o Senhor já venceu. Por isso, entregamos, Senhor, não somente as nossas vidas, mas também o nosso dia a dia, o nosso dia de hoje, sempre com gratidão no coração por todo o sustento e cuidado que o Senhor tem nos dado. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. E que o amor de Deus o Pai, a superabundante graça de Jesus Cristo e a presença em nós de Deus e Espírito Santo, nos ensinando e consolando, seja com cada um de nós, a tua igreja, agora e sempre. Amém. Amém. Ok, meus irmãos.